No início não haviam direitos humanos. Se você estivesse no lado certo, estaria seguro, e se não estivesse, não estaria. Então o homem, Ciro o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham o direito de escolher suas religiões, não importando de que grupo faziam parte. Eles registraram suas palavras em um tablet de barro conhecido como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiram naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito. Eles chamaram isso de lei natural, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse de que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, e a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior e eles insistiram de que estes direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se a imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram forças e o derrotaram. Os direitos humanos eram novamente um tema quente. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa, mas somente na Europa. O resto do mundo, de alguma forma, ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E, em face à violência, ele insistiu de que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas na Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser tão fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentração terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Nunca os direitos humanos estiveram tão próximos da extinção. Nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? São a proclamação de Ciro? A lei natural de Roma? A declaração da França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. O conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Menneskeret kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Because we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human.
It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person. Like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in a universal declaration. O povo brasileiro hoje tem liberdade para se expressar, para se organizar e se manifestar. Pode escolher livremente seus governantes e representantes. Mas nem sempre foi assim. A democracia não caiu do céu. Demandou muita luta. Custou o sacrifício de muitos brasileiros e brasileiras desde os tempos do Brasil colônia até hoje. Esta história viva foi escrita por todos que, ao longo de 5 séculos, lutaram pela justiça e pela liberdade. Por índios como Sepete e Araju. Por negros como Lucas Dantas, os líderes da revolta dos Malês e Zumbi dos Palmares. Por Tiradentes, Frei Caneca, Cipriano Barata, Bárbara Alencar e por todos os que lutaram pela independência do Brasil e pela República. Pelos escravos que fugiram em massa das fazendas e pelos abolicionistas, como Castro Alves, Luiz Gama e José do Patrocínio. A história da democracia no Brasil foi escrita também pelas revoltas, greves, campanhas políticas e movimentos sociais que sacudiram a República. A revolta da Chibata, a revolta da vacina, a greve de 1917, o tenentismo e a coluna Prestes, a luta pela entrada do Brasil na guerra, a campanha do petróleo é nosso, a greve dos 300 mil, a comoção popular no suicídio de Getúlio Vargas e a vitoriosa campanha da legalidade liderada por Leonel Brizola. Em 1964, um golpe militar derrubou o presidente constitucional João Goulart. Muitos deram suas vidas para que o país reconquistasse a democracia. Entre eles, Edson Luiz de Lima Souto, Marighella, Lamarca, Yara Yavelberg, Helenira Rezende, Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, Zuzu Ângel. Mais de 300 brasileiros foram assassinados pela ditadura. Dezenas de milhares foram presos, torturados, exilados. Nunca serão esquecidos. Como esquecer a resistência à ditadura dos artistas, compositores, cineastas, intelectuais, religiosos? Como esquecer as grandes passeatas estudantis e as greves operárias de 1968? Ou a resistência armada contra o regime militar? Ou o trabalho de formiguinha nos bairros, nas igrejas e nos sindicatos durante os anos de chumbo? Como não lembrar da anticandidatura do Dr. Ulisses Guimarães e da estrondosa derrota da ditadura nas eleições de 1974. Foram tempos de muita luta, da campanha pela anistia, das grandes greves dos trabalhadores, de firmeza e indignação do povo diante dos atentados terroristas promovidos pela ditadura, da campanha das Diretas Já, o maior movimento de massas da nossa história. 10 milhões de brasileiros saíram às ruas exigindo votar para presidente. Mandaram generais de volta para os quartéis. Na Assembleia Constituinte, o Brasil exigiu mais democracia e mais direitos sociais, respeito aos direitos humanos,
e também ao meio ambiente, igualdade entre homens e mulheres, fim da discriminação racial, proteção ao menor e ao adolescente. O recado foi claro. O povo não queria uma democracia formal, só de fachada. Queria uma democracia para valer. Mas logo veio o troco dos que não queriam perder privilégios. Quantos massacres não chocaram o país? Nas fábricas, nas grandes cidades e nos campos, contra a população pobre, contra meninos e meninas de rua, contra presos sob a guarda do Estado, contra trabalhadores sem terra. Quantos mártires o Brasil não teve de chorar? Margarida Alves, Chico Mendes. Na época da hiperinflação, muita confusão, vários planos furados, enormes decepções. Finalmente, o país conseguiu derrotar a inflação e reconquistar a confiança na moeda. Foi uma conquista importantíssima. Mas na cartilha do neoliberalismo, dominante na época, o povo não passava de um detalhe. Quem mandava na economia era o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O Brasil quebrou 3 vezes: desemprego, baixos salários, falta de oportunidades, confinamento da população pobre e preta nos guetos. O país parecia estar à beira do abismo, mas, graças à democracia, encontrou forças para avançar. Nas urnas, nas ruas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, ele construiu o caminho das mudanças. Crescimento econômico, inclusão social, redução das desigualdades regionais. E assim, em 2002, o povo elegeu o primeiro operário presidente da República. Em 2010, também pela primeira vez em nossa história, entregou a uma mulher o comando do país. Tempos de esperanças, tempos de oportunidades, tempos de mais democracia. O Brasil entrou no século XXI apostando no futuro e confiando em si mesmo.